Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é melhor ter pouco, com satisfação e paz de espírito, do que ter muito, longe de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes, a vontade de ter as coisas cega os nossos olhos. E nós queremos tanto algumas coisas que chegamos a sofrer por não tê-las. E nós temos que tomar, às vezes, muito cuidado com as coisas que nós desejamos. Porque tudo existe, o ônus e o bônus, a causa e a consequência. Na nossa cabeça, às vezes, as coisas elas vão dar tudo certo. Mas na prática, a maioria das vezes, elas dão tudo errado. Todas as vezes que nós dependemos do comportamento de outra pessoa, fatalmente isso vai falhar. Porque cada pessoa tem sua vida, cada pessoa tem seus sentimentos, cada pessoa tem a vida dirigida por um espírito diferente. Se for o Espírito Santo que controla a mente da outra pessoa e for da vontade de Deus, certamente que ambos vão caminhar para o mesmo lugar. Mas, se a mente da outra pessoa está tomada pelo mal e ela não conhece o Senhor, certamente que vocês vão andar em direções opostas. E para ficar perto, vocês vão acabar sempre fazendo o quê? Discutindo, brigando. E isso vai entristecendo e vai amargurando o nosso coração, e a gente acredita que a culpa de tudo aquilo que nós sentimos, da ausência de Deus, é porque a outra pessoa não realizou os seus sonhos ou os seus desejos. E assim a gente vai se afundando cada vez mais dentro de uma escuridão de insatisfação, podendo não ver nada das coisas que acontecem à nossa volta. E assim o tempo ele vai passando e nós vamos insistindo, até que chega um ponto que a gente simplesmente desiste. As pessoas elas não mudam. Quem mudam as pessoas é Jesus. Porque se a minha mente continua sendo tomada pelo demônio, o demônio é o mesmo sempre. Cada vez mais orgulhoso, cada vez mais arrogante, cada vez mais soberbo, cada vez mais se achando dentro de si mesmo. Enquanto Jesus nos ensina a humildade, a servidão, a colocar a nossa vida à disposição dele, a reconhecer os nossos pecados e os nossos erros. E isso dentro de nós gera um sentimento muito maior do que qualquer coisa. Mas nós precisamos sim de todos esses momentos ruins para poder entender o quanto é bom estar na presença e na graça de Deus, sentindo o seu amor, o seu consolo e o seu perdão. Se a gente vai lá em Provérbios 17, versículo 1, 9, 13, 14 e 20, a palavra do Senhor ela diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem lembra o assunto estraga a amizade. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura de uma represa. É bom parar antes que as coisas piorem. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Nós sabemos que os provérbios foram escritos por Salomão, e que quando Deus perguntou o que ele queria, fama, riquezas, ele pediu sabedoria para poder governar o povo do Senhor. E Deus deu sabedoria, junto com fama e com riquezas. Só que Salomão esqueceu de uma coisa: a sabedoria, sem a obediência, ela não serve de nada. E no final, Salomão se perdeu dentro dos seus próprios desejos, dentro das suas próprias coisas. E Salomão teve fases. A fase no começo dele, se a gente vai lá em Cântico dos Cânticos e lê, aonde ele idolatrava o relacionamento humano. A segunda fase é a fase de Provérbios,
Aonde Salomão ele tem sim a sabedoria de Deus e o conhecimento de poder entender as relações da vida e quando o diabo domina a nossa vida e quando não. E como é a forma certa de se viver. E a terceira fase que a gente olha é a vida de Salomão depois que ele constrói o templo do Senhor e se perde no meio de relações, aonde ele teve mais de 700 mulheres e 300 concubinas, inclusive se relacionando com pessoas às quais Deus disse, olha, não se relacione, porque essas pessoas elas vão corromper o seu coração e você vai começar a fazer ídolos para ela, vai começar a adorar o Deus delas para querer agradar essas pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Então essa fase de Provérbios ela é importante porque ela demonstra isso. É melhor comer um pedaço de pão seco. Tudo aquilo que nós recebemos depende sempre do contexto. Se eu falasse, você prefere um pão seco ou prefere carne? Ah, eu prefiro carne. Beleza, você tem todo o direito. Agora vamos imaginar que você está com fome num lugar onde não tem nada para se comer. Você prefere comer pão seco ou comer nada? Não, pão seco para mim tá bom. Então a contentação ela vem de acordo com que eu entendo a situação das coisas que eu vivo. E às vezes nós estamos vivendo coisa onde nós só podemos comer o pão seco e eu tô lá querendo a carne. Eu tô rejeitando aquilo que eu tô recebendo agora. Que era a mesma coisa que eles faziam quando? No deserto, quando Deus dava o maná para eles comerem e eles reclamando, não, nós queremos comer carne. Deus mandou tanta cordizes, tantas coisas carne para eles comer, que eles ficaram 30 dias comendo carne que chegava a passar mal, de tanto que eles comeram carne. Então não importa se eu estou comendo a carne ou se eu estou comendo o pão seco, a questão toda para Deus é uma só. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito. Então eu não tenho que buscar onde está aquilo que eu imagino que seja o melhor. A carne, a comida, os bens, a ostentação e isso. Mas eu tenho que buscar onde tem paz. Mesmo que seja paz com simplicidade. Mesmo que seja paz com coisas que pareçam que não tenham valor. E às vezes a gente fala, estou em paz. O que é estar em paz? É quando dentro da minha mente não existe nenhum tipo de pensamento que fica entrando em loop, ou alguma coisa que eu não consigo aceitar. Você tá em paz é você poder estar bem, é você poder estar vivendo o presente e não o passado ou o futuro dentro da tua cabeça. Então o Senhor está nos ensinando, olha, presta atenção, é melhor estar num lugar onde não tem nada, mas você está tranquilo porque eu estou com você naquele lugar, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Será que vale a pena ficar num lugar onde tudo é do bom e do melhor e ali só tem briga? Será que é isso? Será que alguém suporta esse tipo de coisa? Ninguém suporta. Ninguém suporta. Só que as nossas escolhas, por nós escolhermos às vezes não a paz, não aonde está o Senhor, mas aonde está a nossa vaidade, aonde a gente acha que vai estar o conforto, a gente acha que vai estar o melhor. Nós começamos escolhendo os relacionamentos por onde? Por onde tem paz de espírito? Por aquilo que é um pão seco ou não? Por aquilo que é um banquete? Não, eu quero o mais bonito, eu quero o mais rico, eu quero o melhor. Talvez o melhor venha com briga e discussão. Talvez o banquete não vai ter paz de espírito. Ou nós escolhemos da forma que o Senhor nos ensina, ou nós vamos viver o inferno aqui na terra. E o que eu mais vejo são pessoas vivendo o inferno na terra. Infelizmente. Porque não colocaram a esperança no Senhor, porque não construíram as suas vidas sobre o Senhor, porque não entenderam os seus sentimentos. É engraçado, cada vez que eu vejo uma pessoa em algum lugar andando com uma latinha de cerveja na mão, aquilo para mim parece uma pessoa dentro de hospital com um soro, porque ela não consegue ir muitas vezes numa coisa tão simples sem estar bebendo, porque ela depende daquilo para sentir alguma coisa. Como nós lemos esses dias, elas estão espiritualmente mortas. Elas não sentem mais nada. Então elas dependem daquilo na mão. Elas dependem de ficar consumindo aquilo para ver se aquele álcool doma a mente delas. Porque dentro da mente delas é só um turbilhão de desejos, é só um turbilhão de pensamentos, de vontades, para ver se acalma um pouco. E no final, onde acaba tudo isso? Briga e discussão. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Ele perdoou quem? Quem ofendeu. Mas nós normalmente primeiro passamos pelo crivo da razão.
Será que essa pessoa merece? Será que eu deveria perdoar? Será que eu deveria fazer? Sempre que você lê a palavra amor, você pode substituir por Jesus. Quem perdoa uma ofensa mostra que está com Jesus, porque é Jesus quem coloca nos nossos pensamentos, é perdoando que se é perdoado. Então, ainda que alguém tenha me ofendido, alguém que tenha feito alguma coisa que não merece, se eu tiver com Jesus, eu vou achar que isso é irrelevante, porque eu sei das consequências de eu querer praticar o mal da mesma forma que aquela pessoa está praticando. Eu vou sair da proteção de Deus, eu vou tirar a paz do meu espírito para pôr um espírito de fúria de alguma coisa para tentar provar alguma coisa para alguém. É muito mais valioso. Então, nós vamos continuar sim com o nosso pão seco. Nós vamos continuar vivendo com o mínimo necessário para se ter paz. Porque nós sabemos que as outras coisas são só vaidades e no final não vale a pena. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Isso é a coisa mais recorrente de um casal. Briga, daqui um pouco tá tudo bem, aí a pessoa não tem a razão, aí ela vai resgatar alguma coisa de 10, 15 anos atrás e vai continuar jogando na cara daquela pessoa. Ai, porque lá em 2010 eu não devia ter feito isso, não devia ter perdoado você, devia ter te deixado. Não, porque lá não sei na onde, não, porque isso você... E o tempo todo. Só sabe voltar no passado e ficar remoendo. Então quando a gente perdoa, a gente esquece. E eu aprendi uma coisa, o Senhor, Ele vai fazer cada um pagar por aquilo que fez. Ou Ele vai recompensar o bem que eu fiz, ou eu vou pagar o mal que eu fiz. Talvez você possa olhar e falar assim, mas eu não estou vendo as pessoas más pagando nada. Você já viveu longe de Deus. Você sabe como são os sentimentos da ausência de Deus. Isso já é um castigo. Se você acordar sentindo medo, sentindo angústia, sentindo ansiedade, sentindo frustração, se sentindo triste. Cara, quem quer viver sentindo essas coisas? Ninguém quer viver isso. Ninguém quer viver. Então a vida longe de Deus, apesar da na tua cabeça você está perdoando uma pessoa e não ganhando nada com isso, você está ganhando a paz de espírito. E olha que Deus ele trocaria por um banquete a paz de espírito. O amor é algo que nós movimentamos, é algo que nós agimos. Eu não perdoo as pessoas porque eu acho que as pessoas elas merecem o perdão. Eu perdoo porque eu também não merecia ser perdoado. Então eu dou aquilo que eu recebo. Eu não dou aquilo que eu acho que as pessoas merecem, porque quem sou eu para julgar o que cada um merece ou não? Mas eu sei o que eu tenho que fazer, senão eu vou acabar estragando todas as coisas. E se você soubesse, às vezes, o quanto é difícil a gente ter relações verdadeiras, nós temos que zelar por todas as nossas relações, principalmente pelas relações que são as familiares. Porque o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu tio, a tua avó e o teu avô, eles vão durar um tempo. Tudo dura um tempo. Nós sabemos que nessa vida todo mundo está de passagem. Agora, eu vou deixar essa pessoa partir levando ódio, rancor, amargura de mim? Não, de mim não. Eu vou entregar amor. Quando essa pessoa partir, ela vai partir com todo o amor que eu puder dar, com toda a sabedoria que o Senhor me der, sabe? Com todo o perdão que ela merecer e com todo o perdão que eu merecer. Eu não quero ser motivo de discórdia, eu não quero ser discussão. Eu não vou brigar, eu não vou falar nada. Às vezes é melhor ficar em silêncio. Vou ficar com o pão seco. Você quer ficar com o banquete? Você fica com o banquete. Você pode ficar com todas as coisas. Mas vai levar a briga também, vai levar outras coisas. Quem paga o bem com o mal, não afasta o mal da sua casa. Então, se uma pessoa grita e eu grito, o mal ele vai continuar em casa. Se uma pessoa faz e eu faço a mesma coisa que me magoa, me chateia, vai continuar. Então, como eu afasto o mal da minha casa? Fazendo o bem. E como eu posso fazer o bem? Através de Jesus. Jesus só vai estar na minha mente, no meu corpo e no meu comportamento depois que eu começar a ler a palavra de Deus e mais um dia leia a palavra de Deus. Quando eu começar a viver uma vida cheia do Espírito Santo, pensando no Senhor, desejando o Senhor, louvando o Senhor, me satisfazendo no Senhor, tendo paz de espírito, me arrependendo, aceitando o perdão de Deus e dos meus pecados, saindo de todas as amarras, aí sim eu consigo viver e dar outra face e fazer da forma certa e correta, senão você vai continuar sempre naquela casa, cheia de banquetes e de brigas, e é isso que você quer? Poxa, você sabe que você bebe, você vai querer usar droga, você sabe que você bebe, você perde o controle, você sabe que você bebe, você vai ficar fazendo coisa errada, você vai beber para quê?
Então a gente às vezes vive uma vida sem entender o que a gente vive, só reagindo, sobrevivendo. Nós não precisamos mais sobreviver. Deus nos deu uma vida e a vida verdadeira. Nós não estamos mais no inferno de nós mesmos, nós estamos no céu, na graça. Nós estamos vivendo em comunhão com o Senhor, nós temos um relacionamento com Deus. Eu já não estou mais me relacionando com pessoas, eu estou me relacionando com o Senhor. As pessoas são o próximo ao qual eu consigo ler hoje, sabendo se elas estão ou não estão com Deus. Se elas estão com Deus, nós oraremos, nós louvaremos, nós adoraremos juntos. Se elas não estão, nas oportunidades que eu tiver, eu vou anunciar o Evangelho a essas pessoas. Nós não desistimos de ninguém, mas também nós não insistimos. Quem aceitar, receberá a graça. Quem não aceitar, sacode a poeira das sandálias e tira. Tá tudo bem. Cada um tem o direito de querer ou não querer. Mas eu aprendi algumas coisas. Eu não vou pagar mais o bem com o mal. O começo de uma briga é como a rachadura de uma represa. A gente viu essas enchentes, a gente viu todas essas coisas que acontecem. Viu lá em Brumadinho também. O que aconteceu quando quebrou aquela represa? Inundou a cidade inteira. Então, o começo de uma briga, você ainda pode ter algum tipo de decisão, porque depois que você começar a colocar para fora os teus pensamentos que não vêm do Senhor, querendo atacar, querendo magoar, querendo ofender as pessoas, acabou. Sabe, se você tem conservado pensamentos ocultos dentro de você, coisas que você gostaria de falar, e aí você bebe e fica sincerão, sincerona, e quer sair jogando as coisas na cara dos outros, achando que a verdade é aquilo que você acha que é. Ontem nós falamos que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então, como que você pode tentar entender uma pessoa que vive na luz, sendo que você vive na escuridão? Então eu acabo julgando as pessoas sem nem entender o que propriamente eu mesmo vivo. Então começa a prestar atenção, começa a ser sábio. Por isso que a palavra fala, mulher sábia, ela edifica a casa e a tola ela destrói. Eu vou ficar batendo boca, eu vou ficar discutindo, eu vou ficar fazendo... Cara, eu saio de perto, quer ficar falando demais? Fica falando sozinho. Sabe, o que adianta no momento da raiva, no momento da frustração, no momento do ódio, querer dizer verdades ou querer mostrar que tem a razão? Não adianta nada. Sabe, nesses momentos é melhor evitar. E Deus está falando, olha, isso não vai dar bom, isso não vai dar certo. É bom parar antes que as coisas piorem. Não sou eu que estou falando para você, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Então eu começo a observar o meu comportamento. Ah, eu sou assim, eu sou do signo de tal, ah, meu temperamento é assim, a vida inteira eu fui assim. Tá bom, a vida inteira o demônio teve na tua vida, teve na tua cabeça, bateu palma com você no teu aniversário, por isso que você é de leão, de escorpião, de Áries, né, e aquela loucura inteira. Mas vamos ser de Jesus agora, vamos colocar a paz de espírito, vamos mudar o nosso pensamento, sabe, já tá velho, já tá velha, já... Sabe, vai continuar insistindo, cada vez mais sozinho. Tem coisa que fica feia a gente continuar fazendo, sabe? Já não encaixa mais com a idade. Ficar insistindo nos mesmos erros, sofrendo do mesmo jeito, nas mesmas coisas. Sabe, nós não temos mais idade para isso. Chega uma hora que a gente precisa crescer. Sabe, às vezes eu olhar um jovem que ele tá ali perdido, como eu cometi os erros da minha vida, é uma coisa. Agora, se olhar um adulto, que às vezes já é pai, já é coisa, fazendo as mesmas coisas que os filhos fazem, sabe, isso mostra que não cresceu nada, não aprendeu nada. Eu vejo muitas pessoas que elas cuidam do corpo, mas as almas ainda parecem de criança, isso quando tem-se uma alma. O que adianta estar impecável no corpo e no comportamento continua se comportando que nem uma criança, não cresce nunca, parece a síndrome do Peter Pan. Tá sempre do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom. Quem vive pensando e dizendo fofocas não pode esperar nada de bom. Então você sabe o que você vai ganhar? Mas só desgraça. Então adianta eu ficar falando mal da vida dos outros? Adianta eu ficar reclamando? Adianta eu ficar colocando a culpa nos outros? A palavra é clara. Você só vai receber desgraça. Enquanto você não se arrepender, enquanto você não olhar a tua vida, enquanto você não encontrar a tua culpa. O outro tem culpa? Tem. Isso não quer dizer que porque o outro tem, você não tem. E não quer dizer que você tem, o outro é certo. Nós não medimos a vida assim. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós somos culpados, todos. Não existe um que faça o que é certo, nenhum. Nós começamos a fazer certo quando? Quando nós nos arrependemos, quando nós conhecemos a palavra de Deus,
quando nós colocamos Jesus dentro do nosso coração e dos nossos pensamentos, e quando nós obedecemos ao Espírito Santo, aí sim nós começamos a mudar a nossa vida e a nossa história. Se a gente continua lá em Salmos 37, versículo 16 a 20, a palavra do Senhor diz assim: é melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos, a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Então quem está falando conosco aqui? Davi. Interessante que Salomão era o filho de Davi. Davi também tinha sabedoria. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus vivia nele. Davi tinha um propósito para Deus. E os descendentes de Davi são quem? Jesus. Jesus é da linhagem da família de Davi, onde Deus tinha prometido que sempre existiria um rei. Sempre existiria alguém que iria governar. E Jesus, ele governa para sempre. E olha como Davi e Salomão tinham pensamentos semelhantes, porque a verdade, segundo a Deus, é a mesma. Ele não vai mudar aquilo que ele criou. As coisas, elas não vão se modernizar com o tempo. Se você acha que porque a gente está em 2025, e a Bíblia foi escrita há 2025 anos, algumas partes, outras mais antigas, que nós vamos evoluir a palavra de Deus, nós não vamos, porque os espíritos que atuam no mundo são os mesmos. A tecnologia à nossa volta pode mudar. Aquilo que a gente acredita que seja sim ou não pode mudar, mas a palavra, ela vai permanecer para sempre. É melhor o pouco que os bons têm. Deus está de novo colocando. Se você está medindo a tua vida pelos bens materiais, mede pelo teu coração. Não é ter muito, mas é ser bom. Às vezes a pessoa que ela tem muito, ela gastou todo o tempo que ela tinha buscando os recursos, que ela vai morrer e vai deixar aqui. E vai virar só briga quando isso daí virar herança. Só vira briga. Só vira briga. Só vira briga. Enfim, isso na tua cabeça. Só vai ter briga. Só tem briga. Ah, é justo, é injusto, merece, não merece. Nós estamos falando de pessoas que não são santas. Nós estamos falando de pessoas que elas não estão com o Senhor. Então elas acham que a vida dela depende. Deus está falando, é melhor ter pouco. É melhor ter pouco do que as riquezas de muitos maus. Então, se eu tenho pouco e eu sou bom, eu não sou bom porque eu quero ser bom. Eu sou bom porque o Espírito Santo está em mim. Porque eu passei por um processo de conversão, de arrependimento. Isso não nasce da vontade humana, isso é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus na minha vida. E isso precisa ficar muito claro. Senão você olha as pessoas e ela fala, poxa, fulano podia ter feito isso, fulano podia ter feito... O diabo não faz nada que é bom. Todos nós somos pecadores. Enfia sempre, se você não começar a pensar do jeito certo, você vai começar pegando birra por pessoas. E vai sempre ter alguém cheio do demônio que você vai poder ter birra. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. A questão é, você é bom ou você é mau? Eu nunca encontrei ninguém que fala que é mau. Para mim, todo mundo é bom. Inclusive as pessoas ruins. A pessoa destrói a vida de todo mundo. Não, mas ele era uma boa pessoa. Principalmente se a pessoa perder a vida. Não, ele era uma boa pessoa. E se a gente lê lá em Eclesiastes, Salomão acha isso uma loucura, porque ele fala assim, tem pessoas más que vivem a vida inteira sendo más, e depois elas morrem, e no mesmo instante as pessoas dizem que ele era uma boa pessoa. Então o nosso senso de juízo depende da dó que a gente tem das pessoas. Então a gente vai relativizar sempre as coisas, sempre vai diminuir as coisas que deveriam ser grandes e engrandecer as coisas que deveriam ser diminuídas. E o poder do mal, ele vai acabar. Nós sabemos disso. A escuridão, ela passa logo que a luz acende. Ela não consegue subsistir. Ela depende muito de que a luz não esteja acesa. O mal, ele só continua num lugar quando o comportamento do bem ele não está sendo praticado. Porque basta uma pessoa começar a fazer o que Jesus ensina, que todo o mal ele é desfeito. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. Eu me sinto cuidado por Deus. Eu me sinto especial na presença do Espírito Santo.
Eu sinto que Jesus ele tem um carinho muito grande por mim. Eu não merecia esse carinho. E eu sinto que de alguma forma eu também preciso retribuir esse carinho pelo Senhor. Cada vez que nós evangelizamos uma pessoa, cada vez que nós ouvimos um louvor, cada vez que nós nos arrependemos de uma coisa que nós fazemos, nós estamos valorizando esse cuidado do Senhor. E a terra prometida será deles para sempre. Nós temos uma promessa de uma terra, do reino de Deus. E nós vamos viver nesse reino. A palavra fala, na casa do meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito. Então, Deus ele já separou um lugar para nós lá no seu reino. Louvado seja o Senhor e obrigado. E eu aceito sim, de todo o coração. E eu quero viver a eternidade do teu lado. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu penso assim, que essa vida ela é só uma passagem que eu estou me preparando para poder viver lá no reino do Senhor. Onde não vai existir mais dor, onde não tem mais sofrer de dente, apesar que, quando nós estamos na presença do Espírito Santo, nós já estamos experimentando o céu. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão. Você está sofrendo? Você está passando tempos difíceis? Então, bem provável que você seja mal. E eu sei que é duro às vezes ouvir isso. Quando eu olho a minha vida lá atrás, quando eu tinha depressão, e sempre eu falo a mesma coisa, repito que nem uma matraca velha, mas eu vou continuar repetindo, porque faz parte da minha história. Eu poderia estar acomodado, colocando a culpa nas pessoas, para que os outros pudessem sentir dó de mim, transformando pais malvados, mães malvadas, escolhas malvadas, relacionamentos malvados, criando um arqui-inimigo, mas eu não quero inimigos. Eu não quero que a represa rache. Eu não quero a desgraça, porque se eu falo mal, vai vir desgraça para minha vida. Eu vou falar bem, eu vou encontrar o que for bom, eu vou agradecer o que de bom aconteceu. O que de mal aconteceu, eu sei que nós não estávamos com o Senhor. E nós temos que olhar assim para isso. Então, nos tempos difíceis, nós não vamos sofrer. Se eu estou sofrendo, eu preciso me arrepender de alguma coisa que talvez eu não entenda. Não tem problema. Busca o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de tudo aquilo que você puder. Coloca a tua esperança no Senhor. Leia a palavra de Deus, escute os louvores. Devagarzinho você vai entendendo e esse sofrimento ele vai sair de dentro de você. Não porque algo novo aconteceu, mas porque o próprio Deus está vivendo com você. Eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Então Deus ele vai prover tudo o que for necessário para que a tua vida ela possa entrar dentro de uma normalidade. Fica tranquilo. Nas suas escolhas, talvez você escolheu a casa com briga. E hoje você está comendo pão seco, mas com paz de espírito. Se tem paz de espírito é porque tem o Senhor. E o Senhor ele precisa permanecer. Senão daqui a pouco você está com paz de espírito, está tudo bem comendo pão seco e quer achar outra casa com banquete para ter briga de novo. Mas aí você acha que o problema não é a falta de Deus dentro da casa, é a pessoa. É a pessoa. Não, eu vou achar outro, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Desce no mesmo inferno achando que existe diabo diferente. Não dá, a gente precisa começar a ser um pouco mais sábio mesmo. Começar a entender um pouco mais. Antes de querer alguma coisa, cure a si mesmo. Deixa Deus consolar o teu coração. Deixa a desgraça parar de acontecer. Deixa você parar de falar mal dos outros. Deixa você parar de julgar. Quando você começar a agradecer e reconhecer que sim, existiram coisas boas, mas existiram coisas ruins. E se você só falar das coisas boas? Não adianta ficar. Você quer falar do mal? Fala do mal que você fez. Que é o que eu sempre falo. O meu testemunho é esse. O meu testemunho é esse. Porque se eu falo do mal, eu estou confessando para Deus que eu preciso dele. O que o outro fez de bem, eu agradeço. Louvado seja. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo. Vai existir um castigo? Vai. Talvez seja agora, no meu tempo, do meu jeito? Não. Tudo tem. Jesus ele fala que ele veio para a terra a primeira vez para salvar, não para condenar. Mas na segunda vez que ele vier vai ter condenação. Então a mensagem está sendo pregada, ela é clara. Se eu olho os meus sentimentos, eu estou sofrendo, estou sentindo tristeza, eu fico buscando as coisas que não vêm do reino de Deus, eu fico buscando só os prazeres desse mundo, eu não me sinto satisfação com nada, eu não ajudo nada, eu não perdoo, eu só fico falando mal, e é isso, a vida vai ser uma eterna desgraça o tempo inteiro. E aí não adianta eu querer olhar as circunstâncias e falar assim, nossa, eu podia ter feito algo diferente que não teria dado errado, e ia dar errado de outro jeito.
A questão toda é que aqui nós não podemos passar e no final vai desaparecer. Sabe, não adianta a gente achar que poderia ter feito algo diferente, porque nós não poderíamos. Se algo fosse diferente, nós estaríamos com o Senhor, não fazendo algo diferente sem Deus. Sumirão como a fumaça. A nossa vida ela é breve. Então hoje ainda tem tempo de eu me arrepender, amanhã eu já não sei mais. Eu tenho que tomar consciência disso dentro da minha vida. Então é melhor eu ter pouco, é melhor eu ter satisfação, é melhor eu ter paz de espírito do que ter muito. Então se eu for para escolher algo longe de Deus, eu prefiro escolher perto. Então aqui que o Senhor está dizendo, não se permita se corromper, não caia na tentação do fácil, não acha que a vida longe de mim ela vai ter alguma garantia de nada. Quando você menos espera, tudo vai passar que nem uma fumaça. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa abrir os teus olhos espirituais, que Deus ele possa te consolar, que você possa se arrepender na presença do Senhor, que você comece a viver uma vida da forma que agrada ao Senhor, que você preste atenção nas tuas palavras. Chega de fazer fofoca, chega de xingar, chega de falar mal, chega de ficar brigando, sabe, chega. Se já não mudou antes gritando, berrando, não vai mudar brigando de outro jeito, nem de outra forma, nem nada. O mal sempre vai trazer desgraça. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.